Quem não assinou a lista da manhã, o pessoal da Ejude vai passar a lista da tarde, é uma lista por turno. Então, eles vão passar a lista da tarde e, no final das palestras, é só procurá-los, eles vão estar nas saídas do auditório, para assinar a lista da manhã, quem faltou a assinatura. Quem não tiver se inscrito, pode colocar no final da lista o nome e o e-mail que eles vão registrar a inscrição, ok? E frisando mais uma vez que o happy hour hoje não é no restaurante do Família Mantini, é na pizzaria, certo? E agora nós vamos fazer mais um sorteio de livros. Então, as meninas já estão com os números. Número 2521. 2521 sorteado, tá aí? Tá lá em cima. 2521. 2526. 2526 tá aí? Não. Renata Creba. Creba, Renata. Acho que é isso. Cuba ou Creba? Renato Cuba. Renato Cuba. Ele tá vindo, não? Renato tá aí? Renato Cuba? Ah, tá ali, tá ali. E o número 2382. 2382. Não? Não está? Pessoal, lembrando que o número está no crachá, tá? Todo mundo olhando o crachá para ver se... Tá com... William Kim. William Kim. Tá aí. E o número 2353. 2353. 2353 está ali. Número 2476. 2476. Não? 2506. 2506 está aí? Também não. E o senhor Geraldo Magela. E o último desse sorteio, 2357. 2357 está ali. Ali. Muito bem, a próxima palestra será sobre planejamento da atividade de auditoria interna, experiência da auditoria do Superior Tribunal de Justiça. O objetivo é apresentar o resultado obtido com um planejamento alinhado à estratégia organizacional. O palestrante deste momento é o senhor Giovânio Ferreira de Oliveira, do Superior Tribunal de Justiça.
Boa tarde. Bem, eu vou pedir licença para falar daqui também. Se o Rafael Jardim, daquele tamanho todo, né, não se atreveu a descer, eu é que não vou fazer isso. Então, eu vou ficar por aqui mesmo. A estatura não vai contribuir muito ficar embaixo. Bem, meu nome é Giovanni, corrigindo um pouquinho, né, o Giovânio, só porque o meu e-mail tem um O no final. Eu sou egresso, na verdade, do Tribunal de Contas da União, sou auditor do Tribunal de Contas da União há 15 anos, e estou praticamente 2 anos contribuindo lá no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, na auditoria interna. E nosso objetivo aqui hoje, o convite foi feito nesse sentido da gente compartilhar um pouco, já que é um fórum de boas práticas, inclusive esse é o grande motivo, né, da nossa reunião, da gente compartilhar um pouco da prática que nós temos lá, ou estamos conduzindo no STJ, em relação ao planejamento da atividade da auditoria interna, um olhar mais holístico sobre esse planejamento, né, da atividade no médio prazo, da atividade no curto prazo, como é que isso está acontecendo. E a gente espera trazer aqui, então, alguma coisa que possa contribuir para a reflexão de vocês nas unidades, de repente, um caminho, ou algumas fases do caminho que a gente possa contribuir aqui, que pode estar ajudando vocês lá em algum percalço ou alguma dificuldade que possa estar tendo. Então, é no sentido de compartilhar, a gente não está aqui para ensinar ou para mostrar que a nossa forma é a melhor, não é isso. Nós simplesmente mostrar uma experiência que nós tivemos, achamos que é positiva, coletivamente achamos que é positiva, né? E aí, por isso, é interessante o compartilhamento com todos vocês, que estamos no mesmo barco, com as mesmas dificuldades. O judiciário, nós temos esses problemas muito comuns, né, em termos de relacionamento, principalmente com a instância de governança, com as instâncias mais acima. Então, é esse o nosso objetivo aqui hoje. Vou pedir, de antemão, desculpas pelos slides. Acho que eu não fui feliz na escolha das cores. Pode ser que, principalmente o pessoal que está no fundo, vai ficar um pouco mais difícil ler, mas como tem pouco texto, eu vou ajudando aqui na medida do possível, a gente vai desenrolando assim, ok? Então, vamos ver se eu consigo... Bem, em termos de pauta, eu vou passar um período contextualizando, acho que está na microfonia, contextualizando um pouquinho do como é que foi esse processo de planejamento lá que nós conduzimos, né, a nossa equipe. Vou falar um pouquinho do passo a passo mesmo, um pouco do que nós fizemos em termos de roteiro mesmo, de ações que nós adotamos para elaborar o nosso planejamento. E vou falar um pouquinho dos produtos decorrentes dessa nossa reflexão em termos de planejamento lá, né, que é os próprios planos, o próprio universo de auditoria um pouco mais estudado e identificado, e assim por diante. Então, vamos lá. Esse início eu vou passar mais rápido, até para a gente privilegiar um pouco mais o passo a passo no final, que acho que pode agregar mais valor para a atividade de vocês, pode contribuir um pouco mais. O ponto de partida nosso, lá no STJ, foi, primeiro, fazer uma reflexão de onde nós estávamos, né, em que situação a unidade de auditoria estava, ela com ela mesma e ela com a organização, né. Então, foi uma reflexão interna que passamos por ela. E nessa avaliação, a gente, obviamente, passou por uma revisão normativa, considerando já os preceitos, os comandos do CNJ, principalmente a Resolução 171, que determina a instituição dos planos, né, do Plano Anual de Auditoria Interna e o Plano de Longo Prazo de Auditoria. O próprio TCU, com vários acordos também, que vêm desde o 1074, mas alguns acordos específicos para o próprio STJ também, no sentido da melhoria do planejamento da atividade da auditoria interna, né, do reposicionamento, de toda a estruturação da auditoria interna. E também bebemos muito na fonte IA, né, o Instituto dos Auditores Internos tem todo um framework de base normativa e preconiza muito a questão do planejamento da auditoria, do planejamento aprovado pela instância maior de governança. Então, nós também olhamos muito esse arcabouço normativo, né. Também passamos por uma reflexão sobre a maturidade dos processos da própria unidade de auditoria, né. Então, tanto da parte normativa, que estava numa evolução, na verdade, a auditoria interna do STJ vem num período de evolução já há vários anos, não é de agora, né. Já tinha o manual de auditoria instituído, já tinha o manual de organização do tribunal com a boa delimitação já das competências da auditoria interna, então já tinha um avanço na base normativa bem significativo,
E também já havia um avanço em termos do posicionamento organizacional da auditoria interna, que já estava vinculado, né, já há alguns anos, vinculado diretamente ao dirigente máximo do STJ, que é a presidente do STJ, o presidente do STJ. Né. Teve uma época mais atrás vinculado ao diretor-geral, e já tem bons anos já, que eu não me recordo agora, se alguém recordar, o Alisson, que já tem vinculado à presidência. Então, só para ter uma ideia também, assim, bem rápida da nossa estrutura lá, né, que é importante porque a gente vai conversar aqui, não sei se vai dar para todos enxergarem, mas eu fiz uma simplificação aqui do organograma, aqui tem a presidência, aqui tem os colegiados, o plenário, o conselho de administração. Né. Nós estamos em linha, mais ou menos, pelo menos no organograma, com a Secretaria-Geral da Presidência e a Diretoria-Geral do Tribunal, então não há hierarquia aqui. E nós temos uma estrutura de 4 coordenadorias, uma cuidando, fazendo auditoria da parte de licitações e contratações, a CALC, né, o Diocésio, que está aqui, é o nosso coordenador lá, representando. Tem uma outra coordenadoria que trata da governança e gestão institucional, da análise da prestação de contas, coordena toda a análise de prestação de contas, que é a Cláudia que não está aqui. Temos a coordenadoria de auditoria de pessoal, a CALP, que analisa faz toda a auditoria de pessoal, governança e gestão, e também os atos para fins de registro do Tribunal de Contas da União. E temos a coordenadoria de auditoria de tecnologia de informação e comunicação, a CAUT, que o Adson está aqui também representando, o coordenador, né, e cada uma com 2 sessões. Então, é importante a gente verificar o seguinte, que é importante desse organograma, a especialização ou a segregação das funções de acordo com a pauta de atuação da unidade de auditoria interna. A gente segmentou dessa forma lá. Né. Bem, outra reflexão foi em relação à própria equipe, a capacidade, a capacitação da equipe para o desafio que viria à frente, porque, na verdade, planejar a atividade da auditoria interna não é uma ação do dirigente da unidade de auditoria interna, é de todo o coletivo de auditoria interna, e até extrapola a própria unidade de auditoria interna, né, porque tem que envolver a alta administração, tem que envolver a administração nesse processo. Então, precisava dessa conscientização do esforço coletivo, então precisava do engajamento de todos, não é 1 ou 2 ou 3 só que vai levar o planejamento, planejar e executar, porque todo mundo tem que participar, porque todo mundo vai executar. Então, a teoria do pertencimento aí, ela tem que ser observada, né? A gente tem que se sentir parte daquele processo para poder até dar legitimidade àquele processo. E a outra questão é em relação ao dimensionamento da força de trabalho, que a gente também usou um conceito que trouxe lá do TCU, que o TCU utiliza muito, que é o HDF, o Homem Dia Fiscalização. Então, nós apuramos a nossa força de trabalho real, disponível em um determinado ano. Nós pegamos a quantidade de pessoas, multiplicamos pela quantidade de horas que trabalha, menos os feriados, os afastamentos comuns, tal. Tem toda uma métrica que a gente adotou para poder fazer esse dimensionamento. E, feita aquela situação de diagnóstico, né, verificar onde é que nós estávamos, nós projetamos o que nós queríamos em termos de planejamento da atividade da auditoria interna, que seria justamente estabelecer uma metodologia, né, documentar essa metodologia e depois elaborar uma primeira rodada de planos de acordo com essa metodologia. E é isso que eu vim aqui apresentar, então, para esse grupo, né, especial, que é os auditores e chefes de auditorias de controle interno do Poder Judiciário. Então, nosso objetivo aqui vai ser, eu vou concentrar muito em falar o processo de elaboração do plano diretor, que é um instrumento de médio prazo, 4 anos, né? E nós chegamos a esse produto, que depois vocês podem acessar pela internet, lá no site do STJ, e o plano operacional, que é um instrumento de curto prazo, para um período específico de 1 ano. Então, nós vamos falar desses 2 instrumentos. A gente chama de plano diretor, é um plano estratégico, na verdade, a gente não colocou plano estratégico até para não confundir com o da instituição, mas é um plano diretor que tem objetivos estratégicos, tem iniciativas estratégicas por um período de 4 anos, e temos o plano operacional, que nada mais é do que o que nós vamos fazer num determinado ano, em termos de, aí acho que é uma diferença razoável, que é importante a gente frisar aqui, em termos de fiscalizações. Então, o plano anual de fiscalizações, o plano anual de auditoria, está inserido nesse plano operacional, só que ele vai além do plano de auditoria, ele também trata o plano da gestão em si, da gestão ou da administração da atividade da auditoria interna do STJ. Então, ele extrapola um pouquinho essa questão do próprio plano de auditoria de curto prazo ou de 1 ano. Ok?
E a carinha dele é esse aí, esse é o plano aprovado recentemente. Importante frisar também, esses 2 planos, o diretor e o operacional, foram aprovados pelo Conselho de Administração do STJ. Tá? Foi uma inovação também trazida a partir de agora, e é o que a gente está buscando sempre, essa aproximação com a instância maior, definida pelo próprio STJ, em termos de governança, que é o Conselho de Administração na instituição. Bem, em termos do plano diretor, então, vamos falar um pouquinho do passo a passo do plano diretor, logo em seguida eu falo um pouquinho do passo a passo do plano operacional, como é que eles se integram, e aí a gente conclui a apresentação. O tempo é curto, vamos ver se eu consigo, mais rápido possível, passar, até para deixar uns minutinhos para a gente, de repente, interagir em alguma questão ou outra, porque eu ter esquecido alguns itens, né? Bem, nós passamos primeiro, então, para elaborar o plano diretor, por uma análise de cenário. Ou seja, a gente não só saber onde é que nós estamos, mas saber como é que nós estamos em relação a esse ambiente que nós vivemos, que é internamente a própria estrutura do tribunal, como externamente, a relação com o controle externo, por exemplo. Então, passamos por essa avaliação preliminar. Então, essa avaliação foi feita por um intermédio de questionário, basicamente. Então, foi questionário direcionado para os próprios colaboradores da auditoria interna, com um conjunto de questões para contribuírem para essa análise de cenário e para os objetivos depois, objetivos estratégicos. Os próprios dirigentes do tribunal, todos os dirigentes foram convidados a participar, secretários e assessores-chefe, e as equipes dele participaram. E os gabinetes de ministros também, todos os 33 ministros foram convidados a participar e muitos contribuíram também com a elaboração do plano. Ou seja, a gente tentou fazer com que o plano fosse o mais participativo possível na instituição de cima a baixo, para que todo mundo pudesse depois se sentir parte desse processo e poder contribuir com esse processo. Chegamos, então, a partir das respostas do questionário, fizemos a análise SWOT, identificamos no campo externo aquilo que seria a ameaça ou oportunidade, no campo interno a gente definiu a gente identificou como fragilidade da nossa unidade, aquilo que nós temos de fortalezas, aquilo que nós temos de forças, que temos de bom. Nós consideramos nessa análise, importante também, três ambientes, na verdade, um ambiente interno, que a gente chama propriamente dito, que é a auditoria interna, a unidade de auditoria interna, um ambiente externo, mas ainda com a gente com poder de influência nele, que é externa à auditoria interna, mas interno ao STJ ainda, ou seja, os secretários, a alta administração, um outro ambiente que a gente fez uma análise em termos de oportunidade e ameaça, e o ambiente externo propriamente dito, que aí é em relação ao Congresso Nacional, ao TCU e assim por diante. Ok? Então, nós fizemos essa análise e chegamos a uma análise SWOT. Eu não vou discorrer aqui sobre cada uma das nossas fraquezas e fortalezas e ameaças e oportunidade, mas que vocês vão ter acesso ao material depois. Mas chegamos a um resumo do que a gente achava que era principal em termos dessas visões internas, internas negativas e positivas, externas negativas e positivas em relação ao posicionamento que nós estávamos naquele determinado momento. A partir dessa análise, nós fizemos, então, os objetivos, definimos os objetivos estratégicos, 13 ao todo, para responder, ou para a gente gerenciar, ou para a gente mitigar algumas desses riscos que a nossa análise situacional aí, nos apontou. Então, partimos para a definição desses objetivos, desses 13 objetivos, que eu acho, não vou ler também aqui alguns, mas só para passar rapidamente, consolidar a estrutura normativa da auditoria interna, fortalecer a comunicação com as partes interessadas, dotar os auditores de competências técnicas para exercício da atividade, fomentar a cultura da gestão de risco na auditoria interna, fomentar a cultura de gestão de risco na administração, nas unidades do tribunal, fortalecer a integração com os outros órgãos de controle, desenvolver a função consultoria da auditoria interna, que está em desenvolvimento lá na nossa área, e assim por diante. Depois vocês vão dar uma olhada melhor nessas conexões. Mas, a partir, então, da análise SWOT, a gente identificou o conjunto de objetivos estratégicos e iniciativas estratégicas que nós iremos conduzir no período de 4 anos. Aqui já é praticamente a formação do nosso plano plurianual, o nosso plano diretor. Isso aqui, a partir daqui, é só desdobramento. Então, isso foi o plano diretor, que desagou e, na verdade, se consolidou com o nosso referencial estratégico. Esse referencial estratégico, além de trazer os diversos objetivos que eu falei, nas diversas dimensões, então, os 3 objetivos estão aqui representados,
também se integrou a nossa visão, missão e negócio, que já estava pré-definido antes do processo de planejamento começar. Né? Nós fizemos uma revisão primeiro desse referencial estratégico, e depois é que nós passamos para elaborar os 2 planos. Então, alinhamos a nossa missão, uma visão e ao negócio. Esse é o referencial estratégico, ou o mapa estratégico da auditoria interna do STJ desde então. Ok? E a partir, então, de cada objetivo estratégico, é importante a gente também colocar a parte do monitoramento. Né? Então, para cada objetivo, nós temos pelo menos um indicador para monitorar o nosso desempenho, o nosso comportamento durante o período de 4 anos. Alguns têm 2, alguns têm 3, alguns têm até mais indicadores, mas, pelo menos um indicador, cada objetivo foi contemplado com pelo menos um indicador. Aqui eu trouxe alguns exemplos só. Por exemplo, o objetivo de consolidar a estrutura normativa da auditoria interna. Aí tem um indicador só, que é o indicador da estrutura normativa de auditoria interna, que é a quantidade de normas que a gente planejou naquele determinado momento elaborar. Né? Tem um conjunto de normativos de mais ou menos uns 23 normas, incluindo os manuais operacionais, que a gente colocou na base normativa também. Um manual para auditoria operacional, um manual para auditoria financeira, ou contábil. Né? Então, tem vários documentos que a gente vai produzir nesse período de 4 anos. Então, esse universo vezes a quantidade que a gente consegue fazer a cada ano, dividido por esse universo que nós temos que dar conta nos 4 anos. O indicador, basicamente, isso, são indicadores bem simples mesmo, dessa forma, e os demais. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo aqui, o próprio dotar os auditores de competências técnicas. Nós temos 2 indicadores, indicador de média de horas de capacitação, ou seja, média de participar nas capacitações oferecida pelo próprio tribunal, mas também outras externas, então a quantidade de horas, a gente tem uma média para isso, né? E um indicador de qualidade, que é de qualidade desse conhecimento, desse aprendizado, que é um indicador justamente de conhecimento em auditoria, que é uma aplicação, a gente vai rodar pelo menos uma vez por ano um quiz, né? Depois de um período de estudo das normas, de todos os procedimentos, e aí a gente vai ver como é que vai ser o desempenho dos servidores. A gente tem uma meta de desempenho para cada ano dos 4 anos. Só um exemplo de indicadores, alguns dos exemplos. Um outro, por fim, de exemplo, o fomentar a cultura de gestão de risco na auditoria interna. Então, nós temos mais 2 indicadores aqui, um de análise de riscos dos processos, macroprocessos da Secretaria, da própria Secretaria de Auditoria Interna, a gente fazer a gestão de risco da nossa própria atividade, dos nossos próprios objetivos, os próprios objetivos, inclusive, do próprio mapa estratégico, né? E um indicador de auditorias com base em risco. Aí, sim, com base em risco, usando a metodologia ABR mesmo. Né? A ABR, aqui um pouco mais de dificuldade, porque se o sistema de gestão de risco da instituição ele tem uma maturidade baixa, nós temos mais complicações para poder a auditoria aplicar, de fato, uma ABR. Nós vamos ter muito mais trabalho, na verdade, e muito mais incertezas, na verdade. Mas a gente também está colocado na nossa pauta como desenvolvimento disso. Né? E importante também aqui é frisar que esses indicadores eles foram tratados, depois tem um conjunto de ações para a gente responder esses indicadores, para a gente executar durante cada um dos 4 anos, e depois a gente verificar, por meio dos indicadores, se a gente está andando mesmo no rumo que a gente queria. Né? E, nesse primeiro momento, nessa primeira elaboração, no primeiro ano dos 4 anos, ou seja, nós já fizemos, praticamente, fechando o plano operacional, a partir daqui, do ano de 2018, e já prospectando, aí uma prospecção mesmo, do que seria para 2019, 2020 e 2021. Aí, a cada ano, isso vai sendo revisado e atualizado, e passa a ser o plano operacional de cada ano. Essa que é a verdade sobre a questão da gestão. Né? Então, o que nós fizemos, então? Pegamos, por exemplo, aqui a ação 01, o objetivo estratégico 01, né, e dividimos a meta do indicador dela, que é um indicador só, durante os... Né, no caso, a gente vai realizar praticamente todo agora em 2018, ou pelo menos a grande parte em 2018, e assim por diante. Pegou cada uma das ações e foi colocando a meta, então, anual dos 4 anos. Então, nós fechamos o nosso plano operacional em termos de ações de gestão, da administração da atividade da auditoria interna, não é de fiscalização ainda. Né? Nós fechamos praticamente aqui já no plano, na elaboração do plano diretor. Ok? Então, praticamente, essas ações aqui, com essas devidas metas, fazem parte do plano operacional lá, que a gente vai ver mais para o final um pouquinho. Bem, aí a mesma coisa aqui, só um outro exemplo de outra detalhamento, né? Um detalhamento mais da ação 1, do objetivo 1, por completo. Aqui estão as 5, 6 ações dele. Né?
E aí, então, a gente parte para o plano operacional. Então, o plano diretor é isso, é um plano estratégico da auditoria interna com a visão de 4 anos. Aí, atendendo à Resolução 171, por exemplo, a relação disso com a Resolução 171, assim, a gente interpretou a Resolução 171 que, no nosso contexto, não dava para a gente elaborar já um plano de auditoria, por exemplo, de longo prazo, dizendo quais ações que nós iríamos adotar de fiscalização, em que temas, especificamente, nesse primeiro momento, até porque a nossa análise de risco ela ainda tem que crescer em maturidade, né? Então, nós optamos por tratar, no plano de longo prazo, não um plano de auditoria propriamente dito, mas tem muitos elementos aqui que contribuem para as ações de fiscalização, estão totalmente interligados, mas o nosso objetivo principal é no desenvolvimento da atividade de auditoria interna no tribunal, no desenvolvimento do relacionamento dela, no desenvolvimento do potencial dela para provocar as mudanças na administração. O foco foi muito nesse sentido. E não no que nós vamos fiscalizar em 2018, 2021, e assim por diante. O plano de longo prazo, ou plano de médio prazo, que nós chamamos aqui, que é o plano diretor, não tratou muito da questão de fiscalização puramente dita, né? Mas a gente entende que o plano de auditoria de longo prazo está contemplado, de certa forma, em alguma medida, nessa perspectiva. Bem, já o plano operacional, como eu falei, ele parte, obviamente, das ações que a gente tinha para 2018, em termos de gestão, né, da atividade da auditoria interna, e nós somamos, aí sim, o plano anual de auditoria interna dentro desse plano operacional também. Então, o plano operacional trata de 2 vertentes. O que nós vamos fazer em 2018, ou estamos fazendo em 2018, para o desenvolvimento da atividade da auditoria interna, e o que nós estamos fazendo, vamos fazer em relação à fiscalização, aos objetos que nós vamos fiscalizar, em que tempo nós vamos fiscalizar e com que tipo de auditoria nós vamos fazer essa fiscalização. Tá? Então, são 2 vertentes, uma de gestão e outra de fiscalização, que é a nossa atividade de fim. Uma de administrativa e outra finalística, por assim dizer, né? Uma de apoio e outra finalística, por assim dizer, para a gente traduzir para um cenário melhor. Bem, como é que nós tratamos, então, para a elaboração desse plano operacional, que é o plano que contempla o plano anual de auditoria interna, né, preconizado lá pela Resolução 171, artigo 9º. Então, nós iniciamos com uma reflexão sobre o universo de auditoria. Então, empiricamente, assim, a gente sabia o que estava no nosso escopo de atuação, né, no nosso universo. Mas a gente precisava ter uma metodologia específica para essa análise, para essa avaliação, para essa classificação desse universo. Então, nós trabalhamos numa metodologia específica, que eu não vou entrar em detalhes nela aqui, mas é uma metodologia que pode até ser um objeto de uma apresentação, e vocês também, quem se interessar, pode nos consultar, nos acessar, que a gente está totalmente à disposição para poder falar sobre ela e apresentar o material, né? Mas, cada uma daquelas 4 coordenadorias se esforçou para identificar os objetos da sua atuação. Esses objetos podem ser uma subunidade, uma unidade, um processo de trabalho, um macroprocesso de trabalho, uma área temática, até às vezes. Então, a gente não delimitou um objeto como sendo uma coisa muito específica. Ela pode ser uma gama de coisas, na verdade, né? A gente pode até visualizar um pouquinho nesse sentido aqui. 69 objetos que foram identificados da Secretaria como um todo, incluindo as 4 coordenadorias, tem mais ou menos essa composição, né? Processo é a maior parte, 33, né, dos 69, mas temos aí também estrutura, que são subunidades específicas. Vamos pegar um caso, por exemplo, do PROCE, que é o nosso programa de assistência à saúde, né? Vamos pegar o caso da Infam, que é a Escola de Formação de Magistrados. A gente colocou isso como um objeto único, então é uma estrutura que a gente chama, né? Outra unidade que seja para a gente avaliar. E estrutura muito, quando abordar uma estrutura, muito na vertente de avaliar a maturidade de gestão de risco, de avaliar a maturidade dos controles instituídos, de avaliar a maturidade da relação com a governança. Então, muito nesse sentido mais estratégico, mais amplo possível, né? E depois, tema também teve uma grande quantidade, né? Pagar benefícios, por exemplo, é um tema. Vamos pegar outro, governança de TI, né? É outro tema. A gestão de contratos é outro tema. Então, temas também permearam bastante essas classes de objetos. Mas o fato é que nós, então, identificamos 69,
não é uma boa identificação, e nós chegamos à conclusão de que ela precisa ser melhor calibrada numa próxima rodada, né, mas é isso mesmo, o planejamento é um aprendizado, né, e então a gente vai continuar com essa sequência. Avaliação dos objetos, nós fizemos a avaliação, então, de cada um dos 69 objetos com base em 3 critérios, risco, relevância e materialidade, cada um subdividido em alguns fatores de avaliação, nós temos acho que 10 ou 12, 10, né, Josés? Fatores nesses 3 critérios de risco. Esses fatores foram ponderados para chegar a um valor para o risco, para a relevância, para a materialidade daquele determinado objeto, que, por sua vez, foram ponderados para chegar num índice de significância daquele determinado objeto, que é um indicadorzinho só, que vai de 0 a 5, isso que nós chegamos na metodologia. Depois dessa avaliação, eu achei uma notinha para cada, né, de 0 a 5, para cada um desses 69 objetos, nós trabalhamos, então, a questão da classificação desses objetos, ranqueando do maior para o menor. Então, o maior indicador, a rigor, é o que eu deveria atuar prioritariamente. O menor, eu posso, né, ter uma margenzinha de tempo para poder atuar. É importante frisar aqui que isso não é rígido também. Não quer dizer que a gente tenha que fazer na sequência. A gente pode, inclusive, alterar a sequência, não alterando a avaliação, justificadamente. Então, o que nós procuramos com isso aqui foi o quê? Dar objetividade ao processo de escolha. A gente consegue explicar para qualquer um, inclusive para o controle externo, como foi que nós escolhemos atuar naquele determinado objeto, naquele determinado ano, com base em quê, com que critérios que nós fizemos isso. Isso aqui é um grande ganho que eu acho, assim, ainda que a metodologia precisa ser aprimorada, mas já há um ganho muito grande nesse sentido de dar objetividade ao processo de escolha. Tá? Isso é muito importante em auditoria, porque a gente tem braços e pernas curtas, a gente não consegue atuar em tudo. Então, a gente vai atuar numa parte, necessariamente, e eu tenho que saber explicar por que eu atuei naquela parte e não na outra. E tem que ser um critério objetivo para não gerar nenhuma margem, nenhuma dúvida. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos da CALC, do Diocésio, e da CAUP, da CAUT, lá do ADS, dos objetos deles, como é que foram hackeados. Por exemplo, a gestão de riscos das contratações, governança de aquisições, então são os melhores ranqueados aqui, 4 e 29. Tá? Convênio, ajustes e congêneres já tem um pouquinho menos relevância lá na unidade do Diocésio, na CALC, que é de análise de licitações e contratações. Já a CAUT, gestão das aquisições de TI, governança de TI, gestão de informação, são os melhores ranqueados, aqui do BI, né, um pouco menos, que tem contratações e também a própria implementação do BI no STJ. Então, aqui é só um exemplo de como a gente pegou aquele 69, aqui é a parcela de uma determinada coordenadoria, e como é que nós, depois da avaliação, fizemos ranqueamento para fins da gente montar a nossa linha de atuação durante os 4 anos, ou pelo menos prospectar esses 4 anos. Ok? Depois da seleção, depois da avaliação e classificação, aí passa para a seleção dos objetos, ou seja, escolher quais os objetos, de acordo com essa seleção, ou mudando um pouco a ordem justificadamente, vai figurar no plano de fiscalização do determinado ano. Então, aqui também só a título de exemplo, né, as auditorias, uma parcela das auditorias programadas, e aí a gente identifica a unidade, o período que vai ser realizado, e a quantidade de HDFs ou de recursos que vão ser alocados. Então, isso fez para análise de auditorias das contas anuais, a mesma coisa, que é o procedimento que a gente tem para analisar as contas. Um detalhe, no STJ a gente faz a análise das contas todos os anos, independentemente do TCU relacionar o STJ para fins de julgamento das contas. Então, a gente sempre emite as peças, o relatório de auditoria, o parecer, pega o pronunciamento do ministro, toma conhecimento, então tem o mesmo processo, só não é enviado ao TCU, tá? Fica lá armazenado. Foi para o final? Aconteceu, Jacés? Tá, eu vou voltar um pouquinho aqui só para a gente estar. Então, assim foi para cada um das modalidades. Monitoramento, né, a gente trata de análises mandatórias, a parte de relatório de gestão fiscal, que a gente analisa pela própria lei, nos determina essa participação. Os atos de pessoal para fim de registro são análises mandatórias que a gente classificou e a gente também alocou e previu isso no nosso plano. Okay? Aqui eu queria só rapidamente falar das ações de gestão. Então, o plano operacional, além das ações de fiscalização, que é o plano de auditoria, tem o plano da gestão da atividade da auditoria interna.
Isso não está alocado em nenhuma coordenadoria, isso fica na responsabilidade do gabinete, da secretaria, e o gabinete vai alocando de acordo com as janelas de tempo de cada coordenadoria, né? Então, vai negociadamente. Então, só para frisar aqui que, além do plano de auditoria, tem o plano operacional compõe também das ações de administração, como tinha falado, da atividade de auditoria interna. Bem, um passo depois, para a gente trabalhar esse plano, para alocar, para escolher que ações que nós incluímos nele, né, que fiscalizações e que ações de gestão que nós incluiríamos nele, nós distribuímos o esforço da secretaria, como eu falei, nós usamos o conceito de HDF, então a gente apura lá o esforço líquido que que o conjunto dos auditores da auditoria tem disponível para trabalhar na secretaria, tirando os feriados, os recessos e assim por diante. Nós alocamos 80% desse esforço em fiscalização, os 9% seguinte para as atividades de gestão, né, de administração da atividade, a capacitação, que é um plano à parte, mas nós já disponibilizamos, passamos uma parte também do nosso esforço para capacitar o pessoal, 9%, e deixamos uma reservazinha técnica, porque vem um comando, né, o CNJ às vezes nos pede alguma coisa, o próprio TCU nos pede alguma coisa, um apoio em uma determinada ação, o presidente ou alguém do membro de conselho de administração pede uma intervenção nossa em determinado processo, é possível isso acontecer negociadamente, então tem lá uma reserva técnica para esses fins, né? Então, nós distribuímos dessa forma que a gente achou que está razoável por enquanto. Em conclusão, acho que, não sei se vai dar um tempinho depois para a gente fazer algumas perguntinhas, acho que seria bom. E eu queria trazer, pelo menos, duas questões aqui, que eu acho que é importante na reflexão, na parte da reflexão que nós fizemos na elaboração do plano. Uma é que a necessidade de alinhar a atuação da auditoria interna à atuação da instituição. Nós não somos um alienígena, né? Nós pertencemos àquela administração, nós trabalhamos junto com a administração na consecução da missão institucional, então a gente não pode, obviamente, fechar os olhos à estratégia da instituição. Ainda que seja ou ruim ou boa, nós temos que observá-la para modelar a nossa atuação. Se for ruim, a gente pode até, na nossa atuação, ter um planejamento para melhorá-la, para provocar melhoria, mas é importante observar a questão de alinhar a sua estratégia, alinhar o seu planejamento de auditoria interna ao planejamento institucional, né? E, por fim, a questão da gestão de riscos, assim, avaliar risco, fazer a gestão de risco, tanto da própria atividade da auditoria interna, como a própria maturidade da gestão de risco da administração, é muito importante, é muito relevante para o processo de planejamento. Por quê? Planejar, você precisa de assertividade, você precisa ser assertivo, você precisa melhorar o seu calibre para acertar os alvos corretos, né? Ou tentar acertar os alvos corretos. Então, se a administração já tem uma gestão de risco boa, vai estar muito claro para a gente o que tem de mais importante ali, já vai nos ajudar na ponderação do nosso risco de auditoria também, né? Se não tem, a gente, de repente, vai ter que ajudar a administração em alguns pontos para poder acoplar a nossa questão para poder melhor planejar. Mas eu coloquei essa questão aqui justamente por isso. No nosso caso, eu acho que ainda tem muito que avançar, tanto internamente na auditoria, e esse é o propósito que a gente tem provocado as equipes, né? Mas também avançar no sentido de provocar a própria administração a melhorar o amadurecimento nessa linha, tá? Então, em conclusão, isso. Vamos ver se ainda conseguimos algumas dúvidas, que eu acho que talvez tenha, e eu agradeço a paciência, cumprindo o tempo. Obrigado. Estou autorizado a responder duas perguntas. Tem alguém que tem alguma observação, comentário, pergunta, dúvida? Colega ali. Alguém leva lá? Independentemente, se tiver dúvidas adicionais que não responder, manda para o e-mail, pode mandar para o e-mail da própria Secretaria do STJ, e a Elizabeth responde lá. Elizabeth. Você poderia falar um pouco sobre o monitoramento dessas auditorias que são feitas? Sim. Bem, o monitoramento, assim, todas as recomendações são monitoradas. Primeiro isso, né? Nós monitoramos todas as recomendações que nós fazemos. Esse monitoramento, a gente tem
mais ou menos definido um tempo que a gente faz isso. Nem sempre a gente faz até se esgotar. Por exemplo, a gente faz normalmente uma rodada ou 2 rodadas por ano de cada auditoria, para monitorar a situação dela. E, normalmente, a gente vai ali até o 4º, às vezes, dependendo da complexidade, até o 5º monitoramento. Então, leva aí, depende de 2 anos, dependendo dos prazos dessas recomendações que foram feitas. Mas o que é importante? Todas são monitoradas, né? A gente tem, institucionalmente, agora elaborando indicadores em cima do atendimento das recomendações, e aí para a administração, né? Dentro do alinhamento estratégico de cada unidade da administração. Então, isso tem um peso razoável lá. E a gente também prioriza o monitoramento, obviamente, das recomendações que são mais importantes. A gente tem uma classificação das recomendações lá internamente, né? De corretiva, de estruturante e de pedagógica. A pedagógica que chama, né? Como é que nós demos o nome lá? Pedagógica orientadora, né? Corretiva e as estruturantes. As estruturantes é que, obviamente, são as mais importantes, as corretivas, dependendo do risco de dano também. Então, a gente prioriza esse tipo de monitoramento. E o monitoramento está também considerado dentro do nosso plano, com HDFs alocados para esse fim, né? com esforço para esse fim. Não sei se era mais ou menos esse sentido que você, pelo nosso tempo. Obrigado. Mais alguma? Tem direito a mais uma. Ali. Microfone chegar aqui, tem como? Eu gostaria de saber se vocês têm agora, esse planejamento foi para 2018, né? Não tinha sido feito anteriormente, né? Tinha. Como que vocês fazem a avaliação do resultado do trabalho de vocês? E como que está o acompanhamento desse planejamento? Perfeito. Bem, o acompanhamento, assim, nós temos um sistema, o tribunal adquiriu um sistema agora de planejamento, que ele acompanha indicadores da maneira geral. A gente vai estar adaptando agora para utilizar esse sistema para fazer o monitoramento do plano diretor, dos indicadores do plano diretor. Então, durante os 4 anos, a gente vai lá, está monitorando e fazendo as análises situacionais, né? Agora, o desempenho, a avaliação, por exemplo, do desempenho, claro, os indicadores dão norte para essa avaliação, mas uma coisa que eu não falei aqui no final, até o Diocésio tinha me lembrado antes, eu acabei esquecendo de falar aqui, é que a gente está com a estrutura normativa toda pronta. O que é essa estrutura normativa da auditoria interna? Inclusive, reformulando o nosso manual de auditoria interna. O Estatuto da Auditoria Interna, né? O Código de Conduta Ética do Auditor Interno, complementando o Código de Ética do STJ, que tem nossa atividade específica, nossas especificidades, e também o padrão, a estrutura normativa propriamente dita, que a gente está adotando praticamente a estrutura normativa do IA, né? O framework do IPPF. Então, nessa estrutura toda, está previsto a gente passar por uma avaliação em diversos níveis, a atividade da auditoria interna. A gente avalia a atividade auditoria por auditoria, em 2 níveis ou 3 níveis, a própria equipe de auditoria, a equipe de supervisão da auditoria faz uma avaliação e o auditado faz a avaliação. É isso que nós estamos praticando já agora em 2018. Né? Está previsto para a gente praticar em 2018, é porque algumas não foram concluídas ainda. Então, passa cada auditoria por 3 níveis. Uma vez por ano, a função ou atividade da auditoria interna é avaliada pelo conjunto dos gestores do tribunal. Essa é a previsão. Então, no final do ano, deve rodar uma avaliação da atividade da auditoria interna pelos gestores. E, num período de 4 anos, aproximadamente 4 anos, uma avaliação externa. Ou uma avaliação por nós mesmos da nossa atividade, validada ou referendada por um órgão externo, ou avaliação direta por um órgão externo. CGU, TCU, um parceiro que já esteja preparado, de repente, para fazer a avaliação, frente ao nosso framework, a nossa estrutura normativa e aos nossos manuais operacionais, né? Então, a avaliação que nós estamos prevendo, isso não era feito, nós não tínhamos nenhuma metodologia, agora que está se estabelecendo, está prevista para se realizar desse jeito, né? Então, cada atividade, cada auditoria, depois a administração avaliando o valor agregado pela atividade de auditoria no órgão, é muito com esse enfoque, e incluindo aí a alta administração, né? Os ministros devem ser convidados a, se possível, opinar sobre alguma coisa, se, né, tiverem a familiaridade e a tranquilidade para isso, e externamente num período maior, para a gente depois ver se a gente está indo mais ou menos realmente como a gente previa, mais ou menos nesse sentido. Ok? Obrigado, gente. Perguntas, pode mandar por e-mail.
organização agradece a palestra do senhor Geovânio e convida para fazer a entrega do certificado o senhor Eduardo, do TRT da 2ª Região. Para quem não assinou a lista do período da manhã, os funcionários da EJUD estão ali naquele cantinho do auditório, com a lista da manhã, então dá tempo de assinar lá rapidinho, enquanto nós vamos fazer mais um sorteio. Ok? O número 2388, está aí? 2388? Vinte e três setenta e um. 2371, está ali. Vinte e cinco setenta e três. 2573 também. Agora é Eduardo Cardoso. É marmelada. Vinte e cinco quarenta e sete. Está ali, 2547. Vinte e três meia um. 2361. Não está? Pessoal, estou recebendo a informação aqui de que o senhor Eduardo Antônio Alves da Silveira assinou a lista no local incorreto, no período da manhã. Então, precisa procurar o pessoal da EJUD para assinar novamente, ok? Eduardo Antônio Alves da Silveira. E a próxima palestra é a elaboração do plano anual de auditoria, seguindo os conceitos de auditoria baseada em riscos. Caso prático do Tribunal Superior Eleitoral. Quem vai apresentá-la é o senhor Humberto Garcia Cardoso, do Tribunal Superior Eleitoral. Vindo? Boa tarde. Auditório cheio. Dá muito orgulho e dá um friozinho na barriga também, né? Porque nunca falei para tanta gente assim. Mas vou fazer igual o irmão da minha tia lá no interior de Goiás. Eu tenho pouco tempo, mas rapidinho. Cadê o Salatiel? Na hora do almoço ele falou, olha, a sua é a última, não vai passar o tempo não, hein? Aí resolveu ser candidato a vereador. Aí o pessoal lá, Zé, não mete isso não. Você é muito tímido, você não dá para esse negócio de falar com as pessoas. Não, eu vou sim. Como diria minha avó, quem não ouve conselho, ouve coitado, né? Aí chegou lá no primeiro comício. Ah, vou falar agora do nosso vereador, não sei o quê. Aí chegou lá, parou assim. Atenção. Muita atenção. Obrigado pela atenção. E foi embora. Mas eu tenho um jeito de tratar com a timidez, eu vou tirar o óculos, eu não vejo ninguém e fica tudo certo. Ou então eu pensar que eu estou aqui no meio de colegas, né, que são todos do judiciário, e temos os mesmos problemas, temos as mesmas dificuldades e... Opa, apresentação está no lugar errado. Eu vou falar contar uma história aqui, né? Então, gosto de contar história. Eu vou contar a história de como é que a gente faz o planejamento anual do TSE. Na verdade, talvez o nome deveria ser metodologia para escolher os processos a serem auditados no ano seguinte, né? Porque
a gente tem que escolher, a gente tem que focar no que a gente quer auditar. Porque, como o Giovanni falou agora há pouco, não tem como auditar tudo. Na verdade, nem é auditar tudo. Acho que aqui ninguém tem a equipe suficiente para auditar o que seria necessário. Imagina tudo, e tudo também não seria o ideal, auditar tudo. Mas a gente tem que auditar o necessário, a gente não tem essa equipe toda. Então, a gente tem que focar, planejar. A gente sempre planejou, escolheu, mas agora a gente está com critérios mais objetivos para definir o que a gente vai escolher. Então, hoje eu vou falar aqui, realmente, só o caso prático do TSE, como é que a gente, não é uma aula sobre planejamento, mas como é que a gente resolveu para escolher os processos a serem auditados. Como a gente vai definir nossas prioridades de auditoria. Então, o que a gente, nesse processo, a gente tem a condição melhor, sendo objetivo, de justificar, até que o Giovanni falou, justificar as escolhas. Por que você escolheu esse processo em detrimento daquele outro processo? É justificar para os nossos chefes, presidente ou diretores gerais, e justificar para o TCU, órgãos de controles externos, que vão lá, vão perguntar, por que você escolheu isso? Por que você não auditou aquele processo? E a auditoria baseada em risco no planejamento anual. A auditoria baseada em risco, vocês são auditores, já conhecem, estão cansados de ouvir falar auditoria baseada em risco, ela se aplica tanto na auditoria, na execução das auditorias, durante um ano específicas, e no planejamento anual, a gente tem que considerar os riscos no planejamento também. Então, obrigado. Então, a gente tem que considerar os riscos no planejamento anual. Então, um pequeno histórico. Em 2014, nós começamos a fazer auditoria baseada em risco no TSE, mas ainda só nas auditorias, durante o processo de auditoria. O nosso plano anual ainda foi elaborado sem a metodologia baseada em riscos. E nós tivemos, a partir em 2015, um curso, que é um professor que foi, do IEA, que ele deu vários cursos, durante 7 meses, 2 encontros por mês, que era bem prático o curso, e ele trouxe uma metodologia que ele usa lá, que ele é consultor, também usa na iniciativa privada. E a gente pegou, nesse primeiro de 2015, elaborou seguindo esse modelo dele. Só que a gente viu que não se aplicava perfeitamente à administração pública, e principalmente ao TSE. Que as questões que ele abordava, os critérios que ele tinha lá no plano, não se adequavam perfeitamente, não casava direito com o que a gente necessitava. E também o processo era mais complicado, que tinha que investir todos os gestores para elaborar o plano. E, a partir disso, em 2016, a gente criou a metodologia nossa própria, muito inspirada na metodologia que ele trouxe, mas ajustada à nossa realidade. E não está aqui no histórico, mas eu estava até lembrando hoje, a gente fez um benchmarking em vários órgãos de auditoria, inclusive uma que a gente foi no CSJT, e lá o Rafael, que é da auditoria de TI, tinha uns critérios também para escolher os TRTs que eles iam auditar, e também foi uma inspiração. Então, a gente teve várias coisas, vários conhecimentos que a gente foi adquirindo para elaborar o nosso plano. Então, aí a gente criou essa metodologia, partiu muito da auditoria de TI, que eu, em 2016, assumia, criou a seção de auditoria de TI, e a TI era um mundo, e a gente necessitava de como vou escolher o que auditar na TI, nesse mundo que é a TI, principalmente no judiciário, que é no eleitoral, que é muito grande, tem muitos processos diferentes, inclusive para a eleição. Então, a gente começou a estudar e viu que esses critérios não só podiam ser aplicados para a TI, mas para o tribunal como um todo. Então, a gente depois de 2016, explicou aos gestores, fez uma reunião para explicar essa metodologia, explicar a importância deles, que eles estariam envolvidos no processo, como o próprio Giovanni falou, que é uma questão não só da auditoria, mas toda a organização. Os gestores têm que estar envolvidos. Em 2018, nosso próximo passo, que vai ser no Audits, a gente vai importar para o Audits a nossa metodologia, que hoje não está ainda. Então, qual foi a mudança de paradigma? Antes, a gente tinha um foco em auditorias em unidades organizacionais. Então, vamos usar a unidade tal, a unidade X, a unidade Y, ou então em processos físicos. O processo de compra disso, o processo de aquilo. Hoje, a gente foca em processos de trabalho. Então, a nossa auditoria é baseada nos processos de trabalho, que pode envolver várias unidades, inclusive. Então, a escolha
do que auditar era baseada em experiências dos auditores. Era empírico, não tinha uma base objetiva, né? Então, é pelo feeling, pela experiência, por que ele acha, o que é melhor, o que acha que esse ano é melhor auditar isso, esse ano vamos auditar aquilo. Então, agora, a gente tem escolhas, critérios objetivos baseados em riscos. E antes, os auditados não eram ouvidos. Opa. E agora, a gente considera a opinião dos gestores. E antes também, se tinha algum critério unicamente materialidade. Então isso aqui tem mais orçamento, então isso aqui tem prioridade. Hoje não, hoje são vários aspectos a serem considerados. Porque às vezes tem alguma coisa... Se for só pensar em materialidade, a folha de pagamento vai ser auditada todo ano. Né? Porque no judiciário, principalmente, mesmo no eleitoral, que tem muito orçamento de TI, com certeza a folha de pagamento é o que tem mais orçamento. Então, e os critérios também eram voláteis. Como eu falei, cada ano a gente pensava alguma coisa diferente. Hoje, não, os critérios estão pré-definidos. Então, você não muda os critérios durante a fase de coleta de informações. Você define antes, você pode até revisar anualmente, mas depois que você definiu os critérios, explicou para os gestores, tem que ser aplicados para todos. Você vê que estão vendo um processo lá, isso aqui não, vamos mudar o critério para esse processo não cair na auditoria. Não pode ser. Né? Ixi, aquilo ali não vai cair, vamos mudar o critério aqui agora. Não tem como. Então, as vantagens. Participação do auditado no processo. Então, o auditado não pode alegar, não, isso é perseguição. Você escolheu uma unidade porque você não vai com a minha cara. Né? Igual o Charles, não vai com a minha cara. Então, aí, hoje, o auditado, ele participa do processo. Então, ele vou explicar daqui a pouco, dá notas para o processo dele. Então, a gente soma tudo e vai sair o que vai ser auditado, independente da nossa opinião pessoal. E a outra vantagem é que a gente audita o que é mais importante. Que hoje a gente foca em processo de trabalho, processos, principalmente, que vê que agrega valor e que apresentam maiores riscos para a organização. Então, quando a gente audita o que traz mais risco, a gente está agregando valor. Então, a gente está indo nos pontos fracos da administração. A gente tenta, com as recomendações, melhorar aquele processo. A outra vantagem também que eu acho, que eu não coloquei e esqueci, é da simplicidade do modelo. Eu acho que é bem simples e bem claro, dá para qualquer um compreender como é que a gente está participando, o que a gente está pretendendo. Aqui é um fluxo bem resumido do processo. Então, aqui a gente começa na... Cadê o... Opa. Como é que é o laser aqui embaixo? Nem eu estou vendo, só um pouquinho. Ficou muito... Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Então, a gente relaciona os processos auditáveis, que eu vou falar daqui a pouco. Então, a gente finaliza os processos, cada sessão pega a sua responsabilidade e faz um documento, e a gente passa para o gestor, para ele validar aquele... Não, a gente seleciona os processos, passa para o gestor validar aquele processo. Depois de validar, a gente finaliza um documento único e encaminha, e a gente preenche alguns critérios, e os gestores operacionais, porque aqui são gestores estratégicos, secretários, assessores, etc. Aí eles indicam aqui quem são os gestores daquele processo, e os gestores vão pontuar o processo junto com a auditoria. A auditoria pontua tem alguns critérios, e outros critérios são responsabilidade do gestor, desse gestor tático, operacional. E aí, a partir daí, é elaborado o PAA, uma matriz elaborada a matriz de priorização de processos, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, esses são os pilares do modelo. ênfase no processo e dos macroprocessos, uma atribuição de pontuação para cada processo, que a gente vai apresentar os critérios. A gente pode comparar um processo com outro, né? A gente não, como é que a gente pode comparar folha de pessoal
análise de prestação de contas, com licitação. Então, a gente tendo critérios únicos para todos, então a gente pode comparar processos diferentes. E a gente pode estabelecer uma escala de riscos, qual é o mais baixo, o mais alto para esses processos. Isso, mesmo se for auditado, a administração tem uma condição, porque ainda nós não temos uma gestão de riscos institucional, né, que temos uma resolução agora, a administração tem condição de saber os processos, pelo menos para os nossos critérios, quais são os maiores riscos, mesmo que vão ser auditados. Como falei, ênfase no processo, o processo pode ser definido como um conjunto de atividades e tarefas que são realizadas para alcançar um ou vários objetivos. E os macroprocessos são agrupamentos dos processos. Aqui tem um exemplo de uma árvore de macroprocesso que a gente elaborou para a TI. Então, como é que a gente segue isso? A gente tem vários critérios. Essa da TI aqui, por exemplo, a gente foi facilitada a nossa vida, porque tem aqui a resolução 211 de 2015, se não me engano, do STJ, que ele fala que a TI deve ter esses macroprocessos aqui. Então, gestão da segurança, governança de TI, software, serviço, infraestrutura, e esse aqui, o último embaixo, logística eleitoral, que é exclusivo nosso. Então, a gente pegou essa resolução, deu alguma adaptada, acrescentou alguns, ajustou a nossa realidade. Então, cada seção, a seção que cuida de auditoria de pessoal, tem os critérios lá, conhecimento do gestor, o organograma também pode ser um indicativo. Então, a gente tem alguns critérios, algumas metodologias para definir os processos auditáveis. Como eu mostrei no fluxo, depois de conhecer todos os processos, a gente elabora esse documento, encaminha para o gestor, aí ele pode questionar, ele pode, por exemplo, aqui, governança de TI, sempre eu pego o exemplo de TI, que eu estou auditor de TI, né? Então, governança e gestão de informação, tem planejamento, orçamento, etc. Aí a gente manda para os gestores, para eles avaliarem, olha, são esses meus processos mesmo? Você quer incluir algum? Você quer dividir um processo em dois? Quer agrupar dois processos em um, etc. E aí ele também vai indicar qual é o gestor que vai responder o questionário com as pontuações no futuro. Aí, esse aqui também, aí aqui mais um exemplo, no TSE são praticamente, mais ou menos, são quase 100 processos que a gente conseguiu definir. Então, hoje, a gente edita áreas que antigamente a gente nem imaginava, que a gente não editava, até áreas fins. Por exemplo, questão de contas eleitorais e partidárias, que antigamente era até dentro do controle interno. Hoje, a gente é uma área que é auditada, que é uma área fim, que analisa processos do presidente da República. Então, hoje, todas as áreas, praticamente, do tribunal estão contempladas no... Só os gabinetes, que ainda gabinete, corregedoria, a gente não chegou a esse ponto ainda de incluí-los no... Né, quem tem juízo, né? Então, né, não é bom não mexer com vespeiro. Mas, fazendo brincadeira, né? Então, mas assessorias, pasmem, a gente ainda é ligado ao DG. Mas assessorias que são do próprio presidente, processos estão incluídos aqui. Né? Então, não sei se vou seguir no tempo. Atribuição da pontuação. Então, a gente definiu critérios para pontuar. Então, os nossos critérios são quase parecidos com o do STJ, que a gente tem materialidade, relevância e criticidade. Né? Então, são esses 3 critérios. Aí a gente define os critérios, os subcritérios, atribui pontos a esses processos, como eu mostrei lá, os gestores dependem do tipo de critério, é o gestor ou da auditoria, e também tem pesos, que alguns critérios têm mais relevância do que outros. Né? Eu peguei aqui, então, vou falar um por um, rapidamente. Materialidade, né? A avaliação de aspectos quantitativos do processo auditável representados em termos financeiros, valores monetários. Então, a nossa metodologia ele vai de 10 a 50, uma média ponderada aqui. Então, vocês vendo aqui, não sei se está com enxergado aí de cima. Então, aqui a gente tem os aspectos avaliados. A materialidade se divide em materialidade orçamentária do processo
e materialidade dos bens e equipamentos. Então, o responsável por isso aqui é a SCI, então nós mesmos preenchemos. Orçamentário tem peso 2, materialidade de bens tem peso 1. A gente vai nota de 1 a 5. Então, aqui, não está zerado, mas quando a gente preenchendo aqui, vai dar o total, a média ponderada. Se os dois responderem 5 aqui e 5 aqui, vai dar um valor de 50. Aí eu vou dar o exemplo aqui de materialidade de bens e equipamentos. Então, o que equivale 1, o que equivale 5, né? Então, não vai dar para enxergar aí para vocês. Então, materialidade, menos de 1% do patrimônio total, então ele recebe 1. O que a gente faz? A gente pega o patrimônio daquele processo, daquela unidade que está sendo auditada, e divide pelo patrimônio total do órgão. Se deu menos de 1%, ele ganha peso nota 1. Se ele deu acima de 15% do patrimônio, ele ganha 5. Por exemplo, lá da TI, a urnas, né? O depósito de urnas. Com certeza vai ser mais de 5%, porque a gente tem quase 1 bilhão lá de urnas, sei lá. Então, ele vai ser nota 5. Aí, uma área lá que faz direcionamento da força de trabalho. Vai ter só os mobiliários da sala, mesa, cadeira, etc. Então, ele recebe 1 aqui. É a mesma coisa para o orçamento. Aí a gente colocou, eu não passei aqui 1 por 1, porque seria muito longo. Mas o orçamento também. Quantos por cento do orçamento total recebe nota 5, nota 1. E assim vai. Aí, o outro critério é de relevância. A relevância é a avaliação dos aspectos qualitativos do processo auditável relacionados à importância do processo para o tribunal. Como eu falei, não sei se eu cheguei a falar, mas esse aqui é como eu falei lá do professor DA, eu acho que cada órgão tem que adaptar ao seu caso, né? O nosso aqui é o judiciário e eleitoral. Então, a gente tem que pensar critérios que se adequam à nossa realidade. Então, os critérios avaliados são impacto do processo nas eleições, que tem peso 3. E esse aqui, na materialidade, são todos respondidos pela unidade auditada. A gente manda para os gestores, para o Google Docs também, igual a Rania fez lá no levantamento. Impacto na atividade judicional. Então, tem peso 2. Impacto no processo da atividade administrativa. Tem peso 1. Impacto do planejamento estratégico. Tem peso 3. Impacto de risco da imagem do tribunal. Aí vocês podem pensar, Humberto, meu tribunal eu não tenho eleição. Então, você pode tirar esse ou colocar o critério, mas eles têm que ser representados, todos os critérios têm que ser representados na média final aqui. Da mesma forma que materialidade e relevância também tem uma nota 50. A média ponderada aqui das notas atribuídas pelos gestores. Aí aqui eu vou falar de relevância no processo nas eleições. Representa o impacto que o processo auditável causa na realização das eleições, mediante uma escala de 1 a 5. Então, 1 é inexistente o impacto, e 5 é muito alto o impacto do processo. Mas o gestor pode falar, mas o que é inexistente? Cada gestor pode ter uma visão de o que é inexistente, né? O que é muito alto, o que é médio. Aí, nesse caso, a gente define para ele. Todos os gestores recebem isso aqui. Olha, você tem que avaliar de acordo com esse critério. Inexistente é o processo que, caso seja encerrado, não gera nenhum impacto nas eleições. Ou 5, muito alto, e processo ligado diretamente às eleições, de cujo risco inerente é impedir a realização das eleições. Né? Sei lá, processo lá, treinamento de mesários. Aí o gestor vai avaliar, isso aqui é alto ou muito alto na eleição. Né? Elaborar folha de pagamento. Qual o impacto você vai ter na eleição? Inexistente, médio. Aí o gestor vai ter essa visão. Ele pode pensar, não, nesse processo meu impacta diretamente a eleição. Aí a opinião do gestor é que vai valer. A gente não critica o que ele diz. Né? Aí a criticidade. A criticidade é a avaliação dos aspectos excepcionais que afetam diretamente a atenção que o tribunal ou a auditoria dispensa em determinado processo. Então, representa um fator que potencializa os riscos do processo. Então, a criticidade é um pouco diferente. Ela é um critério, ela é um percentual que incide sobre a soma de materialidade e relevância. Então, aqui, a criticidade vai de 0 a 100. Acho que 0 não, mas o máximo dela é 100. Então, o que a gente considerou em criticidade? Interstício
de tempo da última auditoria. Então, se um processo nunca for auditado, ele representa um risco muito alto, né? Então, ele tem um grau de criticidade. Então, outro grau de regulamentação do processo, ou maturidade da gestão do processo, e adequação da equipe responsável pelo processo. Então, aqui a gente tem uns pesos também para cada um desses. Quem responde, né, o tempo da última auditoria, o controle interno mesmo responde. Então, um exemplo aqui. Grau de regulamentação do processo. Representa, na opinião do gestor, o quanto o processo está regulamentado. A avaliação de grau de regulamentação representa uma escala inversamente proporcional à sua pontuação, ou seja, quanto menos regulamentado o processo, pior. Então, será a maior pontuação atribuída. Então, se o processo é regulamentado por leis, normas externas e internas, ele ganha ponto 1. Porque se a gente entende que está bem regulamentado, então ele não tem essa criticidade maior. Agora, se o processo não tem nenhuma regulamentação interna ou externa, inclusive tácita, ele ganha nota 5, que fica muito a critério do gestor como conduzir esse processo, né? Bom, a partir disso aí, a gente tem como comparar um processo com o outro. Então, como eu estava falando, a gente pode comparar bananas aí, né? Então, pelos mesmos critérios, coisas completamente diferentes, a gente pode colocá-las em um ranking na matriz de priorização de processos. Então, eu coloquei 3 exemplos aqui. Vou fazer rapidinho, que meu tempo já está quase acabando. Por exemplo, auditável 1, 2 e 3. Então, entre essas notas de materialidade, essas notas de relevância, e a somatória deles, 78, 72 e 100. Não sei se todo mundo enxergar aí. Então, a criticidade é que vai interferir na relação aqui, porque, geralmente, às vezes, pode ser que um processo sempre vai estar ali. Olha, por exemplo, aqui, o auditável C, ele tinha 100 nessa soma dos dois. Como ele teve apenas 20 de criticidade, ele teve apenas 20, o processo de 100 aqui no total de materialidade e relevância. Como ele teve apenas 20% de criticidade, ele foi para 120. Já o processo 1, que teve 78, como ele era muito crítico, então, pelo nosso critério de tempo da auditoria, gestão do processo, ele é muito imaturo, ele teve 65% de criticidade, então ele foi para 129 e ultrapassou o que era o C, que tinha a maior pontuação. Então, na verdade, a criticidade que dá o pulo do gato aqui para ser diferente. Por exemplo, um processo que é muito crítico, que era ano passado e acabou de ser auditado, ele vai receber uma nota 1, então a tendência é que a nota dele diminua para o ano seguinte. E a partir daí, não sei se esse vermelho aí ficou ruim. A gente pode classificar o processo entre alto, médio e baixo, de acordo com essas notas que eles vão receber. Então, a gente fez uma divisão bem proporcional. O alto, que recebeu pontuação de 142 a 200, ele fica vermelho. O médio, 83 a 141, fica amarelo. E o baixo, de 24 a 82, ele fica verde. E aqui eu tenho um exemplo resumido de como ficou nossa matriz de priorização de processos para esse ano. Então, aqui eu tenho contratação de produtos e serviços na zona eletrônica. Ele ficou em primeiro, mas ele não vai ser auditado porque ele foi auditado ano passado. Então, o segundo ficou gestão de ativos, estrutura e telecomunicações corporativas, que vai ser auditado esse ano para a seção de TI. Então, a gente tem esse ranking aqui de processos que a gente vai auditar de acordo com essa pontuação. É parecido com o que é feito no STJ. Como o Paulo Giovanni disse, aí a gente não quer dizer que vai auditar só os primeiros que aparecerem ali. A gente tem que adequar de acordo com as nossas unidades. Então, esses 2 azuis aqui são de TI, a área de TI. Os amarelos são outra seção que vão auditar. Aqui o processo pode ser auditado ano passado, então não tem sentido auditar de novo. E a gente tem que adequar também que a gente tem sessões especializadas, sessão de auditoria de TI, auditoria de pessoal, etc. Mas a gente tem uma visão geral dos processos, do que a gente o objetivo, do que a gente pode auditar. Bom, é isso que eu ia falar para vocês. Eu não passei todos os processos, todos os critérios, detalhado, porque o tempo era curto, mas qualquer coisa, estamos aí. Eu queria deixar a última mensagem final,
aproveitando já que estamos aqui em São Paulo e hoje é quarta-feira, só uma mensagem positiva para vocês. Vai, Corinthians! Obrigado. Nós agradecemos a palestra do senhor Humberto. E para fazer a entrega do certificado, a organização convida o senhor Kim, do TJM de São Paulo. Lembrando, mais uma vez, do Happy Hour, que todos estão convidados, na Pizzaria Família Mantini. E o horário amanhã de retorno às 9 horas da manhã. Obrigada a todos, tenham uma ótima noite.